E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou professor de matemática e hoje a nossa aula é sobre triângulos. Vamos lá? Então, o que são triângulos? Então, o triângulo, ele é uma figura geométrica que tem três segmentos, tem três lados. Então, o meu triângulo, ele é sempre delimitado por três triângulos. Então, tem três ângulos, consequentemente, tem três lados. Beleza? Formando assim, então, três ângulos e três lados, né? Se são três segmentos, vou ter três ângulos e três lados. Isso. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos? Então, esse aqui é um triângulo, ó. Tem três segmentos, três segmentos. Beleza? O que é um segmento? Segmento é uma reta, né? Ó, a gente tem uma reta aqui, ó. Tá vendo? A gente tem uma reta que não tá nada reta, né? Mas a gente tem uma reta e esse lado aqui, ó, é um segmento dessa reta. Então, o triângulo ele tem três segmentos, consequentemente, ele tem três lados e três ângulos internos. Beleza? Então, qual que é a condição de existência de um triângulo? Ter três lados só? Tem que ter alguma relação entre esses lados? Então, eu vou te perguntar, consigo formar um triângulo com esses três segmentos aí? Tenho um 14 e um 14. Será que se eu abaixar aqui um pouquinho, esses dois, eles vão se tocar? Vai virar um triângulo? E neste caso aqui, ó, eu tenho três lados, um valendo 12, outro 6 e outro 5. E já vi aqui no círculo que eles não se tocam, né? Então não basta só ter três segmentos aí. Eles têm que ter uma condição, né? Ó, mais um exemplo aqui, ó. Tem um grandão aqui embaixo, né? Tem um menorzinho aqui, ó. Outro aqui, mas eles não se tocam, ó. Passou até o pontilhado aqui para ver se eles alguma hora ia se tocar e não tocaram. A mesma coisa aqui, galera, ó. Se eu passar um círculo aqui, né? Eles não vão se tocar, tá bom? Então, qual que é a condição de existência de um triângulo? Então, a medida de qualquer um dos lados, ela seja menor que a soma das medidas dos outros dois. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho esse lado aqui que é o 38. Ele tem que ser menor que a soma desses dois, entendeu? Então, 14 mais 14 eu sei que é 8 e 2 é 28. Então, 38 é maior que a soma dos dois. Então, não consigo formar um triângulo. A mesma coisa aqui, ó. A soma de 6 mais 5, ela tem que ser menor que 12, né? Perdão, 12 tem que ser menor que a soma de 6 e 5, que é 11. Eu falei besteira, me confundi, desculpa. Mas é, o 12 ele teria que ser menor que esse 11, ou igual a 11, né? Aqui a mesma coisa, não tem número, mas a gente já vê que esse segmento aqui, né, esse segmento grandão, mesmo que eu some os dois aqui, não vou conseguir ter ele, beleza? Mas e agora neste caso aqui, você acha que a gente consegue formar um triângulo? Se eu abaixar aqui um pouquinho esse A, será que ele toca o C aqui? Olha, vamos ver este caso aqui. A condição de existência que foi me dada lá no outro exemplo é que a soma desses dois lados aqui, o maior lado ele tem que ser menor que a soma desses dois. Então, seja um lado aí, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, 2 mais 3 ele é igual a 5, né? Então, 4 ele é menor que 5. Então, aqui eu consigo formar um triângulo. É só eu trazer um pouquinho esse lado para cá e descer esse lado aqui, ó. Tá vendo aí? Então, ó, se eu descer o 3, ó,
até aqui e o 2 até aqui, eles vão formar um triângulo, vão se fechar em um triângulo. Entenderam, galera? Então, para ter um triângulo, eu preciso de 3 segmentos, que o maior dos segmentos, a soma dos outros dois tem que ser maior que o valor do segmento maior. Então, a soma dos dois segmentos menores, ela tem que ser maior que o outro lado, beleza? Então, vamos ver alguns tipos de triângulos, né? Então, a gente vai ver segundo o comprimento dos lados, que seria a distância ali do segmento, e segundo seus ângulos, tá bom? Primeiro triângulo que a gente vai ver é o triângulo equilátero. Triângulo equilátero. O que tem de interessante nesse triângulo? Ele tem 3 lados iguais. E se o triângulo ele tem 3 lados iguais, ele tem três ângulos o quê, ó? 3 ângulos iguais também, galera. Beleza? O segundo caso é o triângulo isósceles. Então, o triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais e um menorzinho, beleza? Então, esse ângulo e esse ângulo aqui, ó, eles são iguais, beleza? E esse ângulo aqui, ele é menorzinho que esses dois, tá bom? O triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele triângulo que não tem nenhum lado igual, tá bom? Então, os 3 lados, ó, eles são diferentes, tá bom? Vocês vão ver esse exemplinho aqui dos tracinhos, vocês podem ver em bastante exemplos, tá bom? No isósceles ele vai ser assim, ó, para mostrar que os lados são iguais, ó, tá bom? Então, ó, aqui tudo um pontinho, tudo igual. Aqui 2 pontinhos igual, um pontinho diferente. Aqui, ó, 1, 2, 3, tudo diferente. Perdão. Agora, o critério segundo os ângulos, né? Então, se eu tenho um ângulo reto, o que é um ângulo reto? Lembra lá que a gente falou que é perpendicular lá na aula de plano cartesiano? O plano cartesiano ele formava um ângulo perpendicular, é um ângulo reto, beleza? Então, esse ângulo aqui reto, ó, ele vale 90 graus, tá bom? Um triângulo octângulo, que ele tem 3 ângulos agudos, então 3 ângulos menores do que 90, tá bom? E aí, tanto faz, né? De 1 a 89 aí, esse triângulo octângulo, ele tem esse caso. E o triângulo obtusângulo, beleza? Que ele tem um ângulo obtuso, ele é um ângulo maior do que 90. Então, esse aqui é o ângulo grandão e esses dois aqui menorzinhos, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre estes ângulos internos, tá bom? Vou colocar um desenho aí. E aí a gente tem 3 segmentos, né? Segmento aqui, ó. Esse aqui é o ponto. Vamos colocar os pontos aqui, ó. Ponto A. Esse aqui é o ponto B. Esse aqui é o ponto C, tá bom? Então, a gente tem o ponto C, ângulo C. Ponto B, ângulo B. Ponto A, ângulo A. Aí o ângulo A ele vem daqui aqui, ó. Tá bom? Então, os ângulos internos de um triângulo, né? A gente tem essa reta R, que passa aqui exatamente no ponto A. E aí a gente vai dizer que x mais y mais a, como é um ângulo reto aqui, ó, tá vendo? Como é uma reta, quanto que vale esse ângulo aqui, ó, completo? É quase um semicírculo, né? Na verdade, é um semicírculo, né? Vale 180 graus, tá bom? Então, esse daqui, ó, como é uma reta, vale 180. Aí, desse lado aqui tem mais 180, que vale os 360 do círculo todo. Perdão, galera. Então, o Y e o C, eles são ângulos, ó, alternos, tá? Um dentro e um fora.
internos, né? Eles são ângulos alternos internos, então eles são iguais. Então esse ângulo aqui ele é igual a esse daqui. O mesmo vale para o B e para o X. Então o B aqui ele é alterno interno do X aqui, né? O B e o X, eles são o mesmo ângulo, né? Vou colocar dois pauzinhos, porque eles não são... Esse daqui não é igual a esse, né? Então, ó, o X, ele é alterno interno do B e o Y é alterno interno do C, beleza? Então, eles são iguais. Aonde eu quero chegar com isso, galera? Eu quero chegar para te dizer essa frase que apareceu aí embaixo, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, qualquer triângulo que você pegar, tá bom? Seja ele equilátero, isósceles, escaleno, retângulo, octângulo, obtusângulo, ele sempre, sempre, sempre vai ter a soma dos seus ângulos igual a 180 graus. Beleza? Agora a gente vai fazer alguns exercícios para exemplificar tudo isso que eu estou falando aqui para você. Beleza? Então, qual a medida do ângulo X do triângulo a seguir? Então, eu tenho aqui 3 segmentos, né? Tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Esse daqui, ele é um segmento. Esse daqui, ele é um segmento. E esse daqui, ele é outro segmento, né? Então, eu sei que a soma dos ângulos internos, ela é igual a 180 graus, correto? Então, eu tenho aqui 80 mais 70 mais x, ela tem que ser igual a 180, né? Esse mais esse tem que ser igual a o total de 180. Então, como que eu resolvo isso daqui? Eu vou isolar o meu x, né? Então, o meu 80 mais 70 dá quanto? 8 mais 8, eu sei que é 16. Então, 8 mais 7 é 15, né? Então, fica 150 mais x igual a 180. O 150, ele está aqui, ó, como mais. Então, ele vai lá para o outro lado como o quê? Como um menos, né? Eu vou subtrair 150 dos dois lados. Então, o meu x, ele é igual a 30, né? Do 150. Para chegar no 180, só falta 30, né? Então, beleza, eu tenho um ângulo de 80 graus, um ângulo de 70 e um ângulo de 30. E aí eu te pergunto, esse triângulo, ele é o quê? Ele é um triângulo isósceles? Não, né? Ele não tem dois ângulos iguais, não tem dois lados iguais. Ele é um triângulo equilátero? Também não, né? Ele é um triângulo... O quê? Equilátero ele não é, porque ele não tem os três lados. Vamos voltar lá para a gente ver? Então, ó, ele é um triângulo ou obtusângulo? Não, né? Porque ele não tem nenhum ângulo maior do que 90 graus. Então, ele é um ângulo octângulo, com três ângulos agudos? Sim, ele é um triângulo octângulo. Por quê? Porque ele não tem nenhum ângulo maior do que 90. Mas ele também é um triângulo escaleno. Por quê? Porque ele tem três ângulos diferentes, logo ele tem três lados também diferentes. Beleza, galera? Só para a gente lembrar disso aí. Então, que tipo de triângulo é esse? Você bateu o olho aqui, você já viu que ele tem dois ângulos iguais, consequentemente, ele vai ter dois lados iguais, né? Se esse ângulo aqui ele equivale a esse lado todo aqui, esse ângulo aqui ele equivale a esse lado todo aqui. Então, ele tem dois lados iguais. Então, ele é um triângulo o quê? Ele é um triângulo isósceles. Beleza? Por que que ele é um triângulo isósceles? Porque, ora as bolas, ele tem dois lados iguais. Esse lado aqui, ó, AB, ele é igual a esse lado aqui, ó, BC. Então, AB é igual, né, a BC.
Quando a gente estiver falando de segmentos, a gente vai colocar um tracinho assim em cima, ó. Então, AB, tracinho, segmento AB é igual ao segmento BC, beleza? Não ficou muito bacana, mas vamos fazer aqui de novo para ver se fica melhorzinho. Então, o AB, ele é igual ao BC, tá bom? Então, aqui, ó, tracinho, tracinho. Ou o que que eu posso falar também? O ângulo AC, o ângulo CAB, então o ângulo CAB, o ponto do ângulo sempre fica no meio, tá bom? Então o ângulo CAB é igual ao ângulo C, né? Fica no meio, ACB. Então eu estou falando, ó, que esse ângulo aqui, ele é igual a esse daqui, tá bom? Então, qual é a medida de x? Então, eu quero saber quanto que vale x aqui. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 2x, né? Mais 40. Por que que 2x? Porque eu tenho x mais x, né? Então, eu tenho 2x, x mais x. Mais 40. Isso aqui é igual a quanto, galera? Isso aqui é igual a 180, não é mesmo? Então, se eu tenho aqui 2x mais 40 é igual a 180, eu vou fazer o quê? Vou isolar o x, né? 2x igual a 180 menos 40, x igual a 100 e... Opa! Eita, vai só copiar, professor. 180 menos 40 vai dar 140, né? O meu 2 está aqui multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, 140 dividido por 2 é quanto? 14 dividido por 2 é quanto? 7, né? 7. Então, o zerinho aqui, só copio. Então, o meu ângulo, ele vale 70 graus. É, professor, não acredito em você, não. Mas aí, ó, 70 mais 70, 140. Mais 40, 180. Beleza? Então, temos um ângulo, um triângulo isósceles com dois ângulos de 70 graus e um ângulo de 40 graus. Beleza? A gente vai fazer mais uma situação problema agora, tá bom? Então, vamos lá. O João observou que o escorregador tem o formato de um triângulo, ó. O João é espertinho. E decidiu descobrir os seus ângulos internos. Ele conseguiu medir com o transferidor. Ele conseguiu medir 2 com o transferidor. Com esses dois, decidiu calcular o terceiro ângulo, como na imagem abaixo. Vocês lembram o que é o transferidor? Se vocês não lembram, é aquela régua que ela é assim, ó. Ela é um quadradinho aqui embaixo, e aí ela tem o círculo aqui, ó. Ela é mais ou menos assim, tá bom? Então, esse aqui é o meu transferidor. Vou colocar um T aqui para você se lembrar. Transferidor, tá bom? Então, essa é o meu transferidor. Ele veio aqui, ó, colocou o transferidor dele bem aqui, ó. E aí, a hora que o negócio passava aqui, ele falou, ó, 30 graus. Esse daqui, esse segmento aqui, ó, do escorregador, passava lá no 30, ele anotou 30, tá bom? Então foi assim que ele mediu o ângulo com o transferidor. Mas agora vamos para o que interessa, né? Ele quer descobrir esse terceiro ângulo aqui. Também muito fácil, muito simples, você já sabe que 55 mais 30 mais x é igual a 180, né? X é o ângulo que eu não sei, é o que eu quero descobrir. Então, 55 mais 30 vai dar 85 mais x é igual a 180. Professor, já sei que o x, o 85 vai vir para cá. Subtraindo, vou tirar do 80. Tirei 80 de 180, fiquei com 100. Aí, menos os 5 que sobrou, 95. Beleza?
Então, meu x é igual a 95. Professor, não acredito. Vamos somar aqui, ó, 95 mais 30 primeiro. 5, 9, 10, 11, 12. 125. Mais 55, ó. 5, 5 vai dar 10. Deixa o zero, subo 1. 5, 6, 7, 8 e 1. 180 graus. Então, esse meu ângulo X aqui, ó, o meu ângulo X, né, ele é igual a 180 graus, tá bom? Quando a gente fala de ângulo, a gente coloca esse chapéuzinho aqui, né, em cima da letra. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aula de triângulos. Falamos sobre os tipos de triângulos, sobre os ângulos internos, por que que a soma dos ângulos internos é 180 e falamos sobre a condição de existência de um triângulo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau, galera!